Deuteronômio capítulo 15, versículo 7 ao versículo 11, nos diz assim: é o texto pelo qual está inserido a mensagem desta noite, que diz assim a palavra do Senhor: quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas cidades, na tua terra que o Senhor teu Deus te deu, que o Senhor teu Deus te dá, melhor dizendo, não endurecerás o teu coração, nem fecharás as mãos ao teu irmão pobre, antes lhe abrirás de todo a mão e lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Guarda-te, não haja pensamento vil no teu coração, nem digas: está próximo o 7º ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com teu irmão pobre, e não lhes dei nada, e ele clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. Livremente lhe darás, e não seja maligno o teu coração quando lhe deres, pois por isso te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra e em tudo o que empreenderes, pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso eu te ordeno: livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. Que Deus nos abençoe com a porção lida da sua palavra. Amém. Irmãos, dando continuidade ao tema que sempre estamos todas as quartas-feiras, o tema geral é lembrando das palavras do Senhor, né? E hoje nós teremos a nossa mensagem como título o seguinte, ou tema: lembrando das palavras do Senhor nas nossas atitudes diárias. Lembrando das palavras do Senhor nas nossas atitudes diárias. Os irmãos mantenham esse texto aí sempre aberto, né? Marquem ele aí, nós vamos ler outros textos e depois voltaremos para ele. Então, amados irmãos, vejam só, são as nossas atitudes e as nossas atitudes diárias que revelarão a qualidade de cristãos que somos. Vou repetir: são as nossas atitudes diárias que revelam a qualidade de cristãos que somos. Podemos fazer muitas declarações ao Senhor e prometer-lhes obediência e amor. No entanto, é diante do nosso próximo que vamos mostrar se há amor, benignidade, bondade em nossos corações. De nada vale o nosso discurso se não há uma prática quando o nosso próximo está passando necessidade e nós lhe negamos ajuda. O texto que nós vamos meditar, esse texto aqui, Deuteronômio, capítulo 15, versículo 7 ao versículo 11, aborda uma prática que já é bastante esquecida por grande parte de cristãos, que é o cuidado com os irmãos mais necessitados. Podemos ver, amados irmãos, nos nossos dias, templos e mais templos sendo construídos,
obras, podemos dizer assim, faraônicas, mas na verdade, uma prática bastante esquecida por grande parte de cristãos, ou que se denominam cristãos, é a prática de não acudir ou não ter cuidado com os necessitados, os próprios irmãos da igreja. E aqui, como nós sabemos, o livro de Deuteronômio é Moisés alertando aquela nova geração de que quando eles estivessem lá na terra que Deus prometeu aos seus pais, uma terra que mana leite e mel, eles nunca esquecessem de abordarem ou agirem de forma diária. Quando houver um pobre ou um irmão necessitado no meio deles, eles abrissem as mãos e ajudassem e suprissem cada uma daquelas necessidades. E nesta noite, eu quero pelo menos dividir a nossa mensagem em duas partes. Em primeiro lugar, a palavra do Senhor nos ensina que nós devemos lembrar do irmão necessitado. E em segundo lugar, a palavra do Senhor também nos ensina que precisamos esperar sempre em Deus, que seremos recompensados como quando nós colocamos em prática aquilo que Deus pede para nós aqui nesse texto que acabamos de ler. Que a recompensa sempre será do Senhor para com as nossas vidas. Vejamos em primeiro lugar, a palavra do Senhor nos ensina: lembra-te do teu irmão necessitado. Versículo 7 ao versículo 9, que nós lemos aqui em Deuteronômio, diz o seguinte: quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas cidades, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás as mãos a teu irmão pobre. Antes lhe abrirás de todo a mão, e lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Guarda-te, não haja pensamento vil no teu coração, nem digas: está próximo o 7º ano, o ano da remissão. De sorte que os teus olhos sejam malignos para com teu irmão pobre, e não lhes deis nada, e ele clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. E o versículo 10 diz, a parte A: livremente lhe darás, e não seja maligno o teu coração quando lhe deres. Irmãos, o que a palavra de Deus tem a nos ensinar? Mas nós não sabemos que temos este dever de ajudar o irmão pobre, necessitado, seja quem for, até o nosso próximo. Sim, mas pastor, por que o senhor já está falando isso para essa noite? Nós já sabemos, mas irmãos, a palavra de Deus, ela manda sempre estarmos lembrando dos ensinamentos do Senhor, porque temos a tendência de esquecermos muitas vezes dos ensinamentos do Senhor, e muitas vezes podemos estar pecando contra Deus e não fazendo aquilo que Ele nos ordena. Então, amados irmãos, como devemos nos comportar diante de um irmão necessitado, segundo o texto aqui nos ensina? O texto vai mostrar: seja receptível, seja sensível, seja generoso, seja misericordioso e seja benigno para com teu irmão necessitado. O versículo 7, a parte A, diz assim: quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos. Então, e o que é isso, amados irmãos?
que nós devemos ser receptíveis para com esses irmãos. Nós estamos tão acostumados com as nossas saudações, e muitas vezes as nossas saudações são sem significado. Muitas vezes passamos pelo irmão e perguntamos: vai tudo bem, meu irmão? E muitas vezes nós seguimos até adiante sem esperar a resposta dos irmãos ou do irmão. E muitas vezes, com receio até de um irmão desabafar e nos pedir algo que está precisando. E muitas vezes nós evitamos até saudar com os irmãos. Aquele irmão está lá triste, indiferente. Nós conhecemos aquele irmão há muito tempo que ele não é daquela forma. E aquele irmão muitas vezes está lá calado, entristecido, talvez até uma necessidade que esteja necessitando. E muitas vezes nós não temos a capacidade de sentarmos ao lado daquele irmão e perguntarmos a ele ou a ela se está precisando de alguma coisa que possa ajudar. Irmãos, isso é um alerta para mim como pastor, para todos nós como membros da igreja. Nós temos que ser receptíveis com os nossos irmãos. Há um texto que nós podemos aprender com ele. É um texto lá de Neemias. Que Neemias, não é? Pergunta. Vamos abrir esse texto, abram aí. Neemias capítulo 1. É melhor nós lermos para fazermos algumas aplicações. Neemias capítulo 1. Neemias foi um homem usado por Deus, né, como instrumento para a reconstrução ali dos muros de Jerusalém, quando o povo estava saindo do cativeiro. E o livro de Neemias começa assim, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 6. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Então, ou melhor, tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas alianças e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje te faço a tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Amados irmãos, aqui quando Neemias 1, do versículo 1 ao versículo 6, capítulo 1. Neemias aqui, ele sente, não é, aquilo ali que o povo estava passando. A necessidade, o povo estava na miséria. E a primeira coisa que Neemias faz, sabe qual é? É entregar nas mãos do Senhor toda aquela situação. Irmãos, pelo menos
Nós devemos ser receptíveis a esses irmãos necessitados. E primeiramente, amados irmãos, nos sensibilizarmos. Quantas pessoas, amados irmãos, Deus coloca muitas vezes à nossa frente, e muitas vezes nós despedimos de mãos vazias e nem sequer oramos por essas pessoas. Isso que eu estou falando, amados irmãos, não há necessidade de nós sairmos procurando pessoas necessitadas, não. Mas devemos recebê-las quando elas vierem a nós, quando Deus colocar diante de nós. Nós não cremos, amados irmãos, que muitas pessoas, às vezes, chegam na igreja de forma que nós nem esperamos. Não foi Deus, pela sua providência, que enviou para ouvir a sua palavra, e porque também nós não cremos que Deus também pode mandar pessoas que estejam carentes, não só de coisas materiais, alimentos, ou de qualquer outra coisa, porque nós não cremos nisso. Ele é o Deus da providência. Deus, Ele é o Deus da providência. Se, como eu falei, não precisa sairmos atrás de pessoas pobres ou necessitadas, ou irmãos que estejam necessitados. Mas o Deus que nós cremos é um Deus de providência, e quando Ele enviar quem quer que seja, nós devemos ser receptíveis a esses irmãos. Devemos ser sensíveis. A parte B do versículo 7 diz também: não endureças o teu coração. Estejam com os corações sensíveis, sejam receptíveis, se sensibilizem com aquela necessidade daquele irmão que está carecendo, conforme a necessidade que ele esteja precisando, não é? E eu tenho plena certeza, amados irmãos, como eu falei lá no início, são as nossas atitudes diárias que revelam a qualidade de cristãos que somos. Sabe por quê? Deus sempre colocará diante de nós algum necessitado, não somente de oração, mas também de nós ajudarmos até com as nossas finanças. E quando Deus enviar, amados irmãos, nós não devemos nos fazer de surdos ou de cegos, ou fazermos vista grossa, mas é Deus nos provando para saber que qualidade de cristão nós somos. Não lhe pregue primeiramente um sermão, porque dependendo da necessidade, sermão ou qualquer outro discurso não enche barriga de ninguém. Devemos abrir os nossos corações e reconhecer que temos a grande oportunidade de abençoarmos alguém e, consequentemente, ser também abençoado por Deus. Nós vamos ver isso mais adiante. Às vezes, amados irmãos, fazemos vistas grossas, nos fazemos de surdo, mas é Deus que está dando uma oportunidade a mim e a você, individualmente, para provar que qualidade de cristãos nós somos. Haverá momentos que Deus vai provar a igreja num todo, de forma coletiva. Haverá momentos que Deus vai nos provar individualmente, cada um individualmente.
para saber que qualidade de cristão nós somos. Abramos, amados irmãos, nossos corações, quando Deus enviar ou colocar em nossa frente alguma pessoa necessitada. E paremos, que Deus está nos dando a oportunidade de nós abençoarmos alguém e ao mesmo tempo sermos abençoados por Deus. Devemos ser receptíveis, devemos ser sensíveis, não despedir, mas no momento orar a Deus com aquela pessoa. E se Deus disser: olha, agora chegou a sua vez, eu quero ver sua atitude, seja generoso com aquela pessoa necessitada. O versículo 8 diz: antes, versículo 7: quando houver algum pobre entre vocês que são irmãos, não endureça os seus corações. Ao versículo 8 diz: sejam generosos. Diz: antes lhe abrirás de todo a mão e lhe emprestarás quanto o que lhe falta, ou seja, quanto baste para a sua necessidade. Sabe o que é isso, amados irmãos? Deus muitas vezes nos prova que Deus não quer que nós darmos uma simples esmola, a sobra, aquilo que muitas vezes não nos faz mais falta, ou não vai fazer falta. Mas nós devemos, o texto diz o quê? Lhe abrirás de toda a tua mão, quanto lhe baste para a sua necessidade. Socorra naquilo que ele está precisando naquele momento. Não dê uma simples esmola. Irmãos, isso é profundo, isso é a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque isto é justo e é agradável diante de Deus. Abram comigo aí o Salmo 112, versículo 9. Salmo 112, versículo 9 e o 10. Está falando aqui daqueles que são piedosos, né? Têm uma vida piedosa diante de Deus. E diz assim, vou ler só o versículo 9 e o 10. Distribui, quem é piedoso, distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. E se você ler todo esse salmo aqui, vai mostrar que bem-aventurado é aquele homem que teme ao Senhor, versículo 1, e diz: e se cumprais nos seus mandamentos. E um dos mandamentos que temos nas Escrituras é que o quê? Nós devemos ajudar, nos lembrar do irmão necessitado, ou quem quer que seja que Deus colocar à nossa frente. Sejam receptíveis, sejam sensíveis, sejam generosos, lhe abrirás de toda a tua mão, quanto lhe baste para a sua necessidade. E o que é isso? Dê o que ele precisa receber, e não aquilo que você precisa se desfazer. Faça ao seu semelhante aquilo que você gostaria que os outros lhe fizessem. Jesus ensina isso. Lucas 6, versículo 31.
aquilo que vocês querem que os outros vos façam, façam vocês primeiro. Irmãos, cá para nós não gostamos de sermos ajudados num momento de necessidade? Seja sincero, não é bom quando alguém vem e procura a gente, se estamos sabendo, procura saber se nós estamos precisando de alguma coisa, estamos passando por alguma necessidade, e aquela pessoa vem e conforme a necessidade, vem e supre. Não é bom? Aí Jesus disse: faça ao seu semelhante aquilo que você gostaria que os outros lhe fizessem. Faça primeiro. E Jesus, lá em Mateus 5,42 diz: dê a quem te pedir e não te desvie daquele que quiser que lhe empreste. Então, devemos ser generosos, mas também devemos ser misericordiosos. Versículo 9, a parte A: guarda-te, não haja pensamento vil no teu coração. Porque nós podemos até ajudar, amados irmãos, mas podemos não estar usando de misericórdia. Aqui, no contexto aqui, havia o ano de remissão, 7 anos. Se alguém devesse alguma dívida com o irmão lá que era judeu, quando completasse 7 anos, perdoaria aquela dívida. Aí ele diz: não digas, nem digas, está próximo o 7º ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos não sejam malignos para com teu irmão pobre, e não lhes dê nada, e ele clame contra ti ao Senhor, e em ti haja pecado. Porque poderia aqueles irmãos, né, espertos, está faltando só 6 meses lá para completar o ano de remissão. Se eu emprestar a ele agora, ele não vai ter tempo para me pagar. Só falta 6 meses. Aí Deus diz: não tenha um perverso coração. Pode faltar um dia. Se você vê um irmão necessitado, dê. Empreste. Supra a necessidade. Porque o Senhor vai ser generoso com você. Mas não peque contra Deus. Já pensou, amados? Deus, como é justo, 7º ano de descanso Ele daria a terra. Mas se obedecesse, o povo prosperaria mais e mais. Então, amados, muitas vezes, quando nós vemos um irmão necessitado, às vezes é costume nosso termos uma mente de juiz. E muitas vezes dizemos e perguntamos. Tem pessoas que perguntam até irmãos e dizem: que tipo de pecado você cometeu para estar passando por tal situação? Nós não fomos chamados para pesquisar a vida de quem quer que seja, saber se ele pecou ou não, se está passando aquela necessidade porque pecou ou não. Nós não somos juízes, nós somos servos. Nós devemos obedecer ao que Deus nos ensina na sua palavra. Às vezes queremos ser juízes e tomarmos o lugar de Deus. Há pessoas dentro da igreja que ficam pesquisando a vida dos irmãos para saber se algum irmão está em pecado. Irmão, vá orar pela sua vida, vá orar pela vida dos seus irmãos. Se ele estiver em falta, não fique mostrando ou fazendo propaganda diante dos outros irmãos, não, porque você é um pecador igual a ele. Vá ajudar aquele irmão naquela carência. Lembre-se, quando você aponta o dedo para um, você está apontando 4 para você. Somos pecadores também, somos falhos, não somos melhores do que os outros. Mas o texto diz que nós devemos ser misericordiosos para com o nosso próximo, como Deus foi e é e continuará sendo misericordiosos conosco. Está lá em João 6,36. Jesus diz: sede misericordiosos de uns para com os outros, assim como Deus é convosco.
Está lá em João 6,36. A ordem do Senhor é simplesmente para que nós venhamos abrir os nossos corações ao pobre, ao necessitado, o quanto ele estiver precisando, conforme a necessidade que ele estiver. Vivemos num mundo, amados irmãos, tão materialista, que as pessoas estão esquecendo de praticar esta grande verdade. E quando fazem, sai divulgando para todo mundo o que estão fazendo. Deus não quer também isso. Ajude, supra a necessidade daquele irmão, do teu próximo que Deus colocar diante de ti. Não fique usando de propaganda, não. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, ou faço aquilo, ou vou fazer aquilo. Não! Haja, tenha atitude, e Deus que está em secreto te recompensará. Sejamos receptíveis para com os irmãos necessitados, sejamos sensíveis, sejamos generosos, sejamos misericordiosos. E sejamos também benignos. O versículo 10, a parte A, que diz assim: livremente lhes darás, e não seja maligno o teu coração quando deres. Olha só, por que Deus manda dizer isso, hein? Você dê livremente, e não seja o teu coração maligno, porque podemos dar, não livremente, ou estarmos dando, forçando. Não seja maligno o teu coração. Devemos socorrer o próximo. Sabe por quê? Muitas coisas nós esquecemos às vezes, porque Deus, o Senhor, já tem nos dado bastante, não para nós acumularmos como o louco da parábola lá de Lucas. Louco, hoje te pedirão a tua alma, e o que tu acumulaste, para quem és? Mas nós devemos, aquilo que o Senhor nos dá bastante, é para repartirmos também com os necessitados. Às vezes parecemos, né, como a sanguessuga que o salmista diz lá, né? Só é dar, só quer receber. Mas quando Deus nos abençoa, amados irmãos, é para que nós venhamos repartir quando houver necessitados que Deus colocará em nossas frentes, em nossa vida. Abram comigo aí Lucas 18, 22. O jovem rico, né? Ele dizia que observava todos os mandamentos, mas era um homem totalmente cobiçoso, avarento. Sua vida era só juntar bens. E Jesus vai dizer, olha, ouvindo, Jesus disse: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue. Eu fico imaginando aqui, toda vez que eu vejo essa passagem do jovem rico, já pensou a cena? Diz aqui em Lucas que ele era um homem de posição. O que é um homem de posição? Bastante reconhecido, né? Talvez naquele lugar. Há outro texto, se não me falha a memória, é Mateus, vem e se prostra diante de Jesus. Que atitude, né? Que homem religioso. Mestre, o que é que me falta para herdar a vida eterna? Aí Jesus disse: sabe os mandamentos?
Desde a minha tenra idade, eu cumpro religiosamente. Aí Jesus está certo. Mas quando Jesus propôs isso para ele, sabe o que é que diz? Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Irmãos, tudo vai ficar um dia, amados. Aquilo que Deus nos dá é o bastante também para nós suprirmos as nossas necessidades e também suprirmos as necessidades daquilo que Deus colocar diante de nós. Até pessoas que dizem o seguinte, que não dá nada aos pobres, porque estão alimentando a maldição na vida deles. Irmãos, entendamos uma coisa: pobreza não é maldição, é consequência de um sistema controlado por homens totalmente avarentos e gananciosos. Os pobres estão no nosso meio para que possamos ou tenhamos oportunidade de demonstrarmos um amor verdadeiramente cristão. É tanto que diz aqui, livremente lhes darás. Não dê nada forçado, não. Seja livre para dar, assim como você recebeu de Deus. Deus não tem lhe abençoado tanto? E muitas vezes você já ficou surpreendido com tantas bênçãos que Deus já lhe deu. Então livremente você dê. Não pergunte a ninguém: o que é que você acha? Eu dou mesmo a fulano ou a Betrano? Será que ele está precisando mesmo ou não? Você não está dando livremente. Mas se você vê que é uma necessidade mesmo, você há de suprir a necessidade de alguém. E não despeça pobres no vosso meio quando eles estiverem necessitando. Veja o que é que 1 de João diz aí. 1 de João 3, versículo 17 e 18. Primeira de João, capítulo 3, versículo 17 e o 18, que diz assim: ora, aquele que possui recursos deste mundo e via seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Profundo, irmãos. Quem, pois, tiver bens que Deus lhe concedeu neste mundo, vendo o seu irmão necessitado, né, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Se lembra lá que Deus, quando manda ajudar o necessitado, livremente lhe darás. Não feche o seu coração. E muitas vezes, amados irmãos, nós abrimos a boca e dizemos que fomos chamados para glorificar a Deus. E quando nós ajudamos um necessitado, quando nós ajudamos um irmão necessitado, nós estamos glorificando também a Deus, porque é o nosso dever. Se dizemos que amamos a Deus e amamos ao nosso próximo, temos que colocar em prática esse ensinamento. E tenhamos uma coisa em mente: não vai influenciar nada na nossa salvação, mas enquanto nós estivermos aqui, Deus vai nos abençoar.
e seremos cada vez mais prósperos, principalmente espiritualmente. Deus vai desvendar os nossos olhos espirituais para que enxerguemos conforme Deus enxerga as coisas. Por isso que há muitos cristãos dentro da igreja que não enxergam, não têm a visão do alto, têm uma visão só aqui do que é terreno, são avarentos. Os tesouros deles estão investindo aqui neste mundo, estão guardando tesouros aqui, para quê? Se Deus tem lhe dado, meu irmão, administre, acuda o necessitado quando vier à tua frente. Não espere que ninguém vá perguntar a ninguém, não. Se você tem condição, ajude e glorifique o nome de Deus, porque se Deus está colocando aquele necessitado, é para que você ajude. Deus quer ver a sua atitude, Deus está lhe colocando à prova. Então, amados, aprendamos em primeiro lugar, a palavra do Senhor nos ensina: lembra-te do teu irmão necessitado, seja receptível, seja sensível, seja generoso, seja misericordioso e seja benigno. E a segunda verdade que eu quero destacar aqui nesse texto é que a palavra do Senhor nos ensina que esperemos de Deus a recompensa. Versículo 10 e o versículo 11 lá de Deuteronômio. Veja o que é que diz: livremente lhe darás, e não seja maligno o teu coração, quando lhe deres, pois por isso, olha só, te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra e em tudo o que empreenderes, pois nunca deixará de haver pobre na terra. Por isso eu te ordeno, olha só, é uma ordenança de Deus, livremente, de novo, ó, abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na sua terra. Provérbios 19 e 17, sabe o que é que diz? Quem dá aos pobres, empresta a Deus. Não devemos esperar recompensa ou elogios dos homens, ou até mesmo retorno da parte de pessoas de quem beneficiamos, porque a recompensa vem de Deus. Porque aqui, amados irmãos, olha, aqui está um grande perigo. Podemos ajudar outras pessoas, já visando lá na frente algo que podemos esperar delas, retorno. Olha, eu vou ajudar o irmão fulano, porque lá na frente eu vou precisar dele para isso ou para aquilo. Não faça isso, porque Deus, Ele está vendo a intenção do seu coração. Se você está esperando a recompensa dele ou dos homens. Tem pessoas que ajudam umas às outras já com a intenção de ser beneficiado lá na frente por aquelas pessoas. Isso é malícia, isso é segundas intenções. Mas nós devemos livremente ajudar a quem necessitar e não esperarmos recompensa dos homens, mas a recompensa nós devemos esperar em Deus. Eu faço isso porque o meu Senhor me ordena a fazer isso e Ele está vendo. Se alguém vê e depois lhe elogiar, você sabe o que é que você diz? A glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo. Eu não fiz mais aquilo do que eu devo fazer. Bata no peito e diga: sou um miserável pecador, como diz lá em Lucas 17. Depois de haver feito tudo quanto o Senhor vos ordenou, bata no peito e diga: sou um miserável pecador, fiz apenas o que me foi ordenado. Palavras do Senhor Jesus Cristo.
Mas tem pessoas, amados irmãos, que gostam de receber elogios. Isso é perigoso. Em tudo, quanto nós obedecermos a esta ordem que o Senhor nos ensina aqui em Deuteronômio, como estava ensinando aquela geração lá também, a nova geração que ia entrar na terra prometida, temos que ter em mente que a bênção vem do Senhor. Em tudo o Senhor abençoará. Olha só, pois por isso, versículo 10, te abençoará teu Deus em toda a tua obra, em tudo o que empreenderes. Sabe o que é isso, amados irmãos? Quando nós abrimos mão, ajudamos o próximo. Não é que nós devemos fazer motivados por isso, é descansarmos no Senhor. Se Ele quiser abençoar, abençoa. Se Ele não quiser abençoar, eu já sou abençoado, eu já tenho a salvação. Estou fazendo apenas o que eu devo fazer. Mas é como que diz, naturalmente, você não vai nem pedir para que o Senhor lhe abençoe. Ele vai continuar lhe abençoando sempre, sempre, sempre. E muitas vezes podemos ficar até surpreendidos. As coisas, tudo quanto nós empreendermos, o Senhor vai colocar a sua mão naquele empreendimento segundo a sua vontade. As coisas acontecerão naturalmente em nossas vidas. E principalmente na nossa vida espiritual. Em tudo quanto nós colocarmos as nossas mãos, o Senhor nos abençoará, fazer com que nós prosperemos sempre, sempre, sempre na obra do Senhor, porque isto é agradável a Deus. O texto é bem enfático. Por esta causa, ou por isso, o Senhor teu Deus te abençoará em toda a obra e em tudo o que empreenderes. E eu acho interessante aqui o versículo 11, que a palavra de Deus, o próprio Deus por intermédio de Moisés diz: pois nunca deixará de haver pobres na terra. Esta frase aqui contraria a pregação contemporânea da teologia da prosperidade. Pretende-se exterminar a pobreza no meio da igreja. Não, meu irmão. Nunca cessará pobre no meio da terra, no meio de vocês. Sempre vai haver pobres, necessitados. Por isso que Jesus Cristo disse lá em João 12:8: porque os pobres sempre o tendes convosco. Vocês terão os pobres sempre no meio de vocês. Mas esta mulher que estava ungindo os pés dele lá, ela está fazendo e dando o melhor que ela tem. Isso. Isso. O irmão Jonathan aqui está lembrando que Deus é tão misericordioso, é tão amável com o seu povo, que diz: pois qualquer um que der um copo com água a um destes pequeninos, por ser eles meus irmãos, jamais perderá o seu galardão. Veja só, amados, um copo com água. Aí na continuidade vai ver lá que Judas retruca, o desperdício que aquela mulher está fazendo, ali ungindo os pés de Jesus. Os pobres têm sempre vocês conosco, com vocês todos os dias. Vocês vão ter pobres, nunca vai faltar pobre não. Ou seja, aqueles que têm recursos devem sempre suprir aquela necessidade de um irmão pobre. Irmãos pobres sempre haverá na igreja. E, como a teologia da prosperidade ensina, eles não são amaldiçoados, porque aquilo que o Senhor abençoa nunca jamais poderá ser amaldiçoado.
Porque a teologia da prosperidade diz que se você não prospera financeiramente, é porque tem uma maldição na sua vida. Mentirosos. Os apóstolos mandam suprir as necessidades dos pobres. É tanto que a igreja primitiva lá em Atos capítulo 4, versículo 32 a 37, a igreja primitiva compartilhava com essa prática. Chegava quem tinha e dava livremente, vendia as propriedades, entregava, colocava aos pés dos apóstolos, e eles distribuíam aqueles pobres necessitados conforme a necessidade que houvesse em cada um deles. E por que muitos pregadores da prosperidade dos nossos dias ignoram este ensinamento? E até tantos cristãos também ignoram. Talvez porque sejam avarentos, ou não têm desejo de fazer, e porque suas motivações talvez são erradas, de serem recompensados ou serem vistos pelos homens. Mas que o mandamento de Deus, eu te ordeno, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra, onde vocês vão habitar. Vocês devem fazer e me obedecer, né? Conforme eu estou escrevendo para vocês. Então, amados, em segundo lugar, a palavra do Senhor nos ensina que devemos esperar de Deus sempre a recompensa, mas cabe em nós, como eu falei, quer de forma individual, quer de forma coletiva como igreja, sempre que houver necessitados no nosso meio, devemos suprir a necessidade desses irmãos, seja a área qual for, porque quando nós damos aqui, livremente, Deus faz com que as coisas aconteçam rapidamente. Quando nós temos a disponibilidade de ajudar um irmão, Deus move os corações, Deus nos motiva a ajudar. Mas quando fechamos os nossos corações, as coisas ficam aquela coisa amarrada. E é conversa para um lado, conversa para outro, conversa para um lado, conversa para outro. E o irmão necessitado, passando fome, ou talvez outra necessidade, e nós endurecemos os nossos corações. Livremente dê, que o Senhor lhe abençoa. Ore a Deus, que Deus move os corações, Ele abre os corações dos seus servos, que Ele sabe aqueles que irão dar livremente. E você também esteja disposto. E concluo dizendo o seguinte, amados irmãos: a palavra de Deus é excelente em seu poder. Os que praticam certamente são abençoados, estarão sempre trilhando no caminho da glória. As instruções da palavra de Deus são sábias e não temos como contestá-las. Só nos resta obedecê-la e depois esperar alegremente, tão somente no Senhor. Lembremos de uma coisa: os pobres, os necessitados existem e continuarão existindo, para que cristãos generosos exerçam o amor, a maior expressão do cristianismo verdadeiro. Então, amados, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça como igreja, né? E que possamos colocar em prática aquilo que Deus requer de cada um de nós. E louvado seja Deus, porque Ele sempre fala com o seu povo por intermédio da sua palavra. Deus abençoe a todos, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém.